Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Makani. É uma grande honra vos ter aqui. Um bom momento para revisitar alguns conceitos, discutir sobre alguns problemas do nosso belo Moçambique e, ao mesmo tempo, rever caras familiares. Hoje temos Rufino, o Manuel Sambo e a Winnie. E eu vou começar por perguntar sobre os esforços de construção da paz em Moçambique. Desde 1992 que nós alcançamos ou conseguimos, através de um processo negocial, uma paz, mas é uma paz que ao longo dos tempos tem sido desafiada em várias dimensões. Ia começar com Rufino. Rufino, como é que tu vês o processo de construção de paz em Moçambique? Muito obrigado, Sultano, por este convite, por poder me juntar a este podcast Makani, junto da Winnie e do Manuel. É uma tremenda honra poder estar convosco. Neste momento são 4 gerações e, portanto, eu penso que há muita coisa que podemos colher desta experiência depois de tantos anos de havermos todos frequentado o curso de Relações Internacionais no Instituto Superior de Relações Internacionais em Maputo. Quando nós falamos desta questão de construção da paz, do processo de construção da paz em Moçambique, nós estamos a falar de um processo que vive numa permanente dualidade, não é? Esta dualidade existe criada ou condicionada por 2 elementos. Primeiro, esta ideia de reconhecer que a paz é importante, a paz é um importante estímulo para o desenvolvimento do país, a paz é um importante estímulo para a prosperidade do país e que nós devemos viver em paz, nós devemos conviver em paz enquanto todos moçambicanos. E a outra faceta desta questão da paz é que os atores que têm a responsabilidade de salvaguardar, a responsabilidade de preservar, a responsabilidade de alimentar e sustentar esta paz, não conseguem criar as condições para que esta paz se torne uma realidade em Moçambique. Seja porque, apesar de reconhecerem a sua importância, ainda acreditam em princípios, em valores que não ajudam a construir paz em qualquer parte do mundo. Estou a dizer basicamente o quê? Que nós em Moçambique tivemos a independência liderados pela Frelimo, depois tivemos uma guerra civil que terminou em 92 e depois desta guerra civil, apesar dos acordos todos assinados em prol desta paz que inclui a realização de eleições, o respeito pela vontade popular, o respeito pelos direitos humanos e o respeito, inclusive, também pelas instituições e a democratização das instituições, que é uma componente integrada a este processo todo. Nós, pelo menos o partido que tem estado a governar o país, tem tido dificuldades de assumir isto e de garantir que isto se realiza, por tentar preservar alguns valores. Tem a ver, por exemplo, com a primazia sobre a ideia de Moçambique, a primazia sobre os processos políticos e econômicos em Moçambique, e que esta defesa desta primazia, destes direitos só sobre o Moçambique, só a população e território, não coaduna com algumas práticas que este mesmo partido, este mesmo governo tem estado a implementar. Tem a ver, por exemplo, com corrupção. Ou seja, não é possível querer, de alguma forma, garantir a paz, garantir a estabilidade, reivindicar algum tipo de primazia na garantia destes elementos, ao mesmo tempo que se adota ou se praticam coisas que são contraditórias a este desiderato. Portanto, nós estamos permanentemente nesta contradição e neste processo todo de contradição nós verificamos um processo triste, que nós construímos instituições, assinamos acordos,
assinamos compromissos, mas que estes compromissos não passam, não passam de uma encenação, podemos assim dizer, não passam de uma, de uma teatralização dos processos de paz em Moçambique, em que todos estão ali a desempenhar alguns papéis, mas sem responsabilidades e sem compromissos claros sobre, sobre o processo todo de construção da paz. Portanto, nós, no final do dia, voltamos ciclicamente aos mesmos aos mesmos fundamentos de violência e aos mesmos processos de violência que já deveríamos ter superado por causa desta dificuldade de aceitar que é preciso preservar esta paz, mas preservar esta paz implica de alguma forma algum tipo de compromisso, algum tipo de ética, algum tipo de sacrifícios por parte dos diferentes atores políticos, inclusive os atores que nos governam, e que uma parte importante destes sacrifícios é aceitar, por exemplo, que ninguém é mais moçambicano do que ninguém tem melhor capacidade de interpretar a vontade dos moçambicanos do que ninguém, e que perder, por exemplo, uma eleição é uma coisa natural, e que esta coisa natural te estimula a melhorar as suas políticas, te estimula a melhorar a sua estratégia e permite que o partido se desenvolva. Não é o fim do mundo, basicamente, né? Que é possível perder eleições e ressurgir e ganhar novamente as eleições e dar continuidade ao país. Quer dizer, aceitar esses processos faz parte de aceitar esta ideia de paz, e a rejeição destes elementos é o que está por detrás da nossa reclusão neste ciclo de violência. Awini, como é que tu olhas o processo de construção de paz em Moçambique, em termos de esforço? Ah, muito obrigada. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar a discutir com um painel bastante conhecedor do assunto e, acima de tudo, patriota, pois para falar de temas de gênero é necessário um elevado sentido de patriotismo. Boa tarde, Rufino, Sambo e Sultano. Indo diretamente à pergunta, o processo para a construção da paz não depende apenas dos partidos políticos ou do regime em vigor, mas iria começar por dizer que, apesar de não só depender destes, estes desempenham um papel fundamental para que os outros fatores também possam exercer devidamente o seu papel no processo de construção de paz. A nossa paz sempre foi alicerçada desde o início em consensos, quer sejam genuínos ou fabricados. Eu acredito que foram consensos fabricados desde o início dos seus primórdios. Tivemos uma independência com a base de um partido único e depois fomos para uma bipolarização política entre a Frelimo e a Renamo, que mesmo esta bipolarização foi forçada pela guerra dos 16 anos. Não sei qual é a melhor nomenclatura. A nomenclatura varia de acordo com o ator que se refere a esta guerra. Então, isso foi uma bipolarização forçada, pois acredito que a Frelimo, apesar de hoje realizar eleições multipartidárias em Moçambique, ainda continua com uma essência de partido único, e as eleições são apenas para legitimar, porque no mundo há eleições para legitimar-se um regime, por isso são realizadas eleições, mas independentemente daquilo que for a ser o resultado legítimo, o resultado de facto nunca irá mudar na perspectiva do regime vigente, que é o governo da Frelimo. Para mim, para o processo de construção de paz efetiva, devia-se despartidarizar o processo de construção da paz, que é o que vem sendo feito há 50 anos atrás ou há 30 anos, e deixar nas mãos de quem realmente escolhe o regime, e deixar-se nas mãos de quem realmente deve exercer o poder de escolher quem deve representar, que é o povo. Deve-se deixar nas mãos também deste ator que é preponderante para a construção da paz, da sociedade civil,
e não apenas basear-se no processo de construção em consensos forçados, em consensos arranjados, dizendo que aqueles atores falam em nome de toda a sociedade, falam em nome do povo moçambicano. Brilhante. Mané Samba, nós já discutimos essa questão de construção de paz em Moçambique várias vezes. Eu já sei exatamente qual é a sua opinião sobre que tipo de paz nós temos e que tipo de esforços foram feitos até hoje como tentativas de estabelecer uma paz verdadeira entre os moçambicanos. Agora, a questão que faço assim é a seguinte: como tornar o processo de reconciliação, que é muito importante para estabelecermos a paz em Moçambique, como tornar esse processo não estritamente político e não informal? Muito obrigado e obrigado pelo convite. Saudações aos colegas. Eu penso que o processo de reconciliação nacional talvez seja indissociável do processo de construção da paz. E o processo de reconciliação nacional é um processo complexo, dada a complexidade da história que nos levou a discutirmos isso. Se discutirmos reconciliação nacional, sempre temos como ponto de referência depois da guerra dos 16 anos. Talvez se não tivesse havido essa guerra dos 16 anos, não se discutiria tanto a ideia de reconciliação nacional. A tônica do discurso político seria mais o que mais se fala de unidade nacional. Mas hoje trazemos a reconciliação nacional porque houve um período histórico em que estivemos profundamente divididos. E é a partir daí onde nós começamos o processo de reconciliação nacional, é reconhecer o que nos dividiu profundamente como moçambicano, como uma sociedade, quais são as nossas linhas divisórias e que precisamos de coser para chamarmos de reconciliação nacional. A reconciliação tem seguido diferentes modelos em diferentes países. Por exemplo, em Moçambique, mais vincou a ideia de perdoar e esquecer. Vamos perdoar, vamos esquecer, tanto que hoje dificilmente se fala abertamente das atrocidades da guerra. Eu fico muito preocupado com essa abordagem, porque ela esquece as vítimas da guerra, e temos vindo a esquecer as vítimas da guerra em quase todos os acordos que nós assinamos. Falamos muito sobre a reintegração dos antigos guerrilheiros, mas nunca falamos das pessoas que os antigos guerrilheiros mataram. Não, nunca falamos por exemplo, houve um período a partir de 2012 em que a parte central da TAIN andava bloqueada, houve caminhões que foram queimados. Falamos de reintegração das pessoas que queimaram aqueles caminhões, mas não falamos sobre os donos daqueles caminhões e como das pessoas que sofreram as consequências daquela paralisação toda. Eu penso que uma forma de não tornar este processo muito formal é olharmos para as pessoas que não sentam à mesa para negociar, mas que são parte importante disto, porque são essas pessoas que convivem. Por exemplo, se tu colocas as pessoas reintegradas ou queres reintegrar antigos combatentes, eles vão ser integrados numa comunidade. Que fatores determinam que as comunidades aceitem conviver com as pessoas que têm um passado de guerra? Que fatores determinam que as comunidades não olhem essas pessoas como perpetradores da violência, como um perigo para a comunidade ou como pessoas de quem se deve ter uma mágoa, com quem devem conviver como moçambicanos iguais? Então, uma forma de não tornar os processos muito formal é olhar para essas comunidades, primeiro que foram vítimas da violência e segundo que devem conviver com as pessoas que mais perpetraram a violência. Eu acho que isso é um aspecto muito importante que tem vindo a ser ignorado em quase todos os acordos de paz, em quase todos os sempre que se fala de reconciliação nacional, dificilmente nós falamos desses rostos, dessas pessoas e dessas comunidades que no fim do dia são as pessoas que fazem Moçambique. Como disse Rufino, eu voltava para ti muito rapidamente. Eu gostaria de saber de ti quem são os responsáveis ou quem deveriam ser os responsáveis por trazer a paz para os moçambicanos? Ok. Bom, eu penso que os responsáveis, os últimos responsáveis, é mesmo nesta lógica, no mesmo diapasão que o Sambo e a Winnie vinham falando,
os responsáveis pelo processo de paz, acima de tudo, são os moçambicanos, não é? Os moçambicanos são os maiores responsáveis pelo processo de paz, porque vejamos, por exemplo, e isto reforça um pouco esta ideia de teatralização do processo de paz, dos processos de paz em Moçambique. Hoje em dia estão sentados nestas reuniões na presidência, em diferentes lugares, os diferentes partidos sem nenhum peso social. Todos os partidos envolvidos estão em crise, né? Salvo um e outro que ainda não estão em crise, mas não têm a relevância social que deveriam ter. E que estão a negociar um processo em nome de pessoas que estão na rua e que estas pessoas não reconhecem os atores que estão por trás, que estão a negociar este processo em seu nome. Estamos a dizer o quê? De novo, estamos a dizer que estamos a ignorar uma componente essencial do processo de paz em Moçambique, do processo de reconciliação nacional em Moçambique, que é, novamente, percebermos reconciliação de quem, reconciliação para quem, não é? E nós podemos ter, por exemplo, os atores políticos representados na Assembleia da República reconciliados entre eles mesmos. Mas os moçambicanos não estão reconciliados, não é? E recuperando aqui, por exemplo, o argumento do Sambo, quando dizia as vítimas da violência sobre a questão de reintegração das pessoas nas comunidades, eu lembro de estar a fazer uma pesquisa no ano passado em Nampula sobre algumas das pessoas que haviam cometido atos de terrorismo e que haviam sido propostas para serem reinseridas nas comunidades. As comunidades abertamente disseram que nós não queremos estas pessoas, não é? Portanto, estamos de novo aqui a falar de uma abordagem top-down em que se ignoram os beneficiários últimos deste processo de paz, não é? E nesta forma de ignorar, estamos a dizer que de novo estamos a criar alicerces para uma paz negativa ou para uma paz insustentável. E de novo, enquanto não garantirmos que neste processo de negociação os interesses das pessoas que estão ainda na rua a protestar, os interesses das pessoas que foram vitimadas ou vitimizadas pela violência, os interesses das pessoas de outros tipos de stakeholders nesse processo de paz estiverem a ser ignorados, inclusive até os interesses da comunidade intelectual, não é? Estamos a dizer uma coisa essencial nos processos de paz em Moçambique, sobretudo neste processo de paz, é que há uma componente filosófica ausente nestes processos de paz. De novo, nós já vínhamos numa sociedade em que os atores políticos, de alguma forma, por gozarem pelo privilégio das posições que ocupam, acham que podem decidir sem consultar a sociedade, inclusive decidir sem consultar os intelectuais. E estamos a voltar de novo a um processo em que esta ideia de paz, esta ideia de consulta está a ser feito fora dos espaços filosóficos onde ela deveria ser debatida. Está a ser feita ignorando os beneficiários últimos do processo de paz. Está a ser feita ignorando as pessoas que neste momento, por exemplo, estão a mobilizar-se entre elas para cometer atos de violência nas ruas, contra sedes de partidos políticos, contra representantes de partidos políticos, e algumas delas estão a ser vitimadas por gente supostamente pertencente a partidos políticos. Portanto, o processo de paz em Moçambique pertence a todos os moçambicanos e não pertence a todos os moçambicanos em função da representação na Assembleia da República. Pertence a todos os moçambicanos em função da condição de ser moçambicanos. Estamos a dizer que até a criança que está a nascer hoje, não é? E que não pode ver o pai porque foi morto nesta violência que estamos a observar desde outubro, merece algum espaço nestas negociações, porque aquela criança vai crescer com uma narrativa. Esta narrativa vai ter vilões e vai ter heróis, não é? Esta criança, não há nada que nos garanta que esta criança um dia não vai ser ela a alimentar novos focos de violência no futuro. E, portanto, qualquer processo, qualquer tentativa de promover a paz, ignorando os diversos atores da sociedade, ignorando até as pessoas. Eu vejo, por exemplo, em alguns debates com alguns amigos que são politicamente inclinados, a desvalorizarem
a posição de alguns moçambicanos porque supostamente são bêbados, não é? Então, há quem acha que o outro é menos moçambicano porque bebe mais álcool do que o outro. Então, esta forma de pensar o país, esta forma de construir processos é que cria é que nos faz retornar a ciclos permanentes de violência e que nos faz e que nos faz não ultrapassarmos os problemas de violência através ah, ah, de ignorar os diversos atores que pertencem a este processo de paz e que merecem alguma palavra e que merecem ter voz nas decisões e na forma como vai ser conduzida esta ideia de construir ou de reconciliação em Moçambique. Ok, great, thanks. Agora, idealmente, eu acho que é bom para todos os moçambicanos que se abra espaço e se permita a entrada ou a participação de mais atores nesse processo de negociações ou conversações para se criar a reconciliação entre os moçambicanos e, consequentemente, se construir uma paz efetiva. Mas, em termos práticos, como é que isso se materializa? Por exemplo, que tipo de plataformas nós precisamos para construirmos um processo negocial ou um processo de reconciliação inclusivo? Que tipo de plataformas nós precisamos? Winnie? Ah, Sendo muito breve na resposta a esta pergunta, mas também queria aproveitar a deixa daquilo que o Rufino estava a dizer, que é a marginalização ou a banalização da opinião de certo grupo de moçambicanos, por alegadamente serem vândalos, serem protestantes e até realizarem ah, manifestações violentas nesse caso. Ao fazerem isso, eles estão a manifestar uma mensagem, talvez ah, pelo histórico de serem relegados a segundo plano, de serem ignorados, é a forma como que eles têm de transmitir a mensagem, porque chegou-se a entender, agora chega-se a entender em Moçambique, de que quem não reivindica de forma violenta não é ouvido, que os grupos de pressão, quando reagem de forma violenta, de forma audível, só assim é que são ouvidos. Por via de conversa pacífica, os moçambicanos chegaram à conclusão que não é frutífera a sua intenção, a sua ação, que não são os ouvidos, que não são ouvidos. É o ditado popular que diz: "Bebê que chora, não mama". E tendo em conta o histórico da própria construção da paz em Moçambique, por exemplo, no regime do Partido Único, volto aqui a frisar, foram necessários 16 anos que, no meu ponto de vista, foram desnecessários, foram 16 anos de guerra para, no fim, resolver-se, sentar-se à mesa de negociação para a realização de eleições multipartidárias para a introdução da democracia. E também podemos já estar num contexto semelhante, que hoje o grupo de protestantes ou o movimento que é dito liderado pelo principal figura da oposição, que é Venâncio Mondlane, que hoje são vândalos de terrorismos urbanos, como são assim classificados, daqui a 10 anos fazer-se um acordo de paz ou uma conversação para o melhoramento da situação política no país. Quer dizer que há uma certa resistência numa primeira instância de uma força política, de uma opinião diferente, mas que depois, resultando de uma certa pressão que talvez em alguns momentos seja externa, resultando de uma certa pressão, depois vai se sentar à mesa de negociação para tentar aqui encontrar-se um meio termo para o melhoramento da situação política. Como introduzir novos atores à mesa da negociação? É, neste processo de paz, é deixar-se de ter uma visão de que quem resolve os assuntos da sociedade são políticos. Temos intelectuais brilhantes, temos, por exemplo, planéis como este, temos grupos de conversa, mas essas opiniões são apenas dadas para debates televisivos ou para ovacionar certos grupos políticos, mas não são
debates que servem de assessoria para o próprio poder decisório. São apenas acessórios para o próprio poder político, mas também são vídeos aqueles debates que vão de encontro com a linhagem de pensamento de certa inclinação política. Para mim, é despolitizar esse debate de paz e introduzir-se genuinamente vários grupos de interesse, vários grupos de debate, como acadêmicos, até próprios estudantes, cidadãos comuns, introduzir-se neste debate. Obrigado, Wayne. Sambo, parece que negociar é inevitável para conseguirmos chegar a- a uma reconciliação que depois vai nos levar a uma paz duradoura ou genuína dos moçambicanos. Mas para o nosso caso, hoje, como conseguir sucesso na negociação num momento ou num contexto em que pelo menos dois precedentes maus se mostram? O primeiro é a tendência de polarização política, a opinião política em Moçambique. Isso é visível nas redes sociais, em conversas e em outros fóruns. O segundo precedente é a tendência de um desfile gratuito da violência. As forças policiais contra cidadãos desarmados, até, e cidadãos ou manifestantes contra agentes da polícia, e a violência passou a fazer parte do nosso dia a dia. Isso certamente mina o processo de construção de reconciliação e de paz. Mas o que é que nós não estamos a ver nisto, em termos de riscos para o processo de construção de paz entre os moçambicanos? Eu acho que vou dizer 3 ou 4 coisas. Primeira coisa é que reconciliação nacional não significa que nós passamos a pensar todos da mesma forma. Não é isso aí. Acho que é uma ideia que muitas pessoas têm de que teremos alcançado a reconciliação nacional quando pararmos de divergir. A divergência é parte da convivência de pessoas, onde há duas ou mais pessoas sempre haverá divergência. A reconciliação é reconhecer que a outra pessoa tem legitimidade para pensar como pensa e há espaço suficiente para nós convivermos juntos. Segunda coisa é que a paz não é uma coisa que se senta à mesa e se alcança naquela mesa de negociação. Sentamos e alcançamos a paz. A paz não é uma coisa que vamos assinar no documento e no dia seguinte já temos paz. Nós podemos parar confrontações, podemos parar violência com essas assinaturas, mas a construção da paz exige muito mais do que isso. A terceira coisa que eu iria dizer é que a divergência de opiniões, haver formas diferentes de ver as coisas, haver pessoas com interesses diferentes, não significa necessariamente que há um problema. Há um problema quando não temos canais que nos permitem gerir essas divergências sem recorrer à violência. O problema começa quando não temos canais que nos permitem interagir e lidar com esses problemas sem violência. Mencionaste a polarização política. A polarização política não é um problema até que ela se torne um instrumento, até que ele se torne um motivo de violência. Porque a polarização política existe em vários lugares, até em democracias consolidadas. Se tu olhares para a Europa hoje, há uma polarização política muito grande entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. A exceção da extrema-direita é muito rápida na Alemanha, na França, em vários países. Há uma polarização política profunda. Mas ninguém está a partir caro dos outros, ninguém está a queimar loja dos outros, a polícia não está a matar pessoas. Porque existe a polarização política, se manifesta nas eleições. A sociedade está profundamente dividida, mas há uma plataforma que permite que essas coisas sejam geridas sem se recorrer à violência. Vamos às eleições, dependendo do resultado das eleições, vemos qual é a visão do Estado
que está a granjear maior simpatia na sociedade. A última coisa que eu iria dizer é que, havendo necessidade de criar-se condições para que a divergência, a polarização e tantos outros problemas não degenerem em violência, isso significa que a pessoa ou a instituição, ou o ator que controla o Estado tem que tomar decisões. E o órgão que eu vejo neste momento com relevância suficiente para fazer isso é a Comissão Política da Frelimo. Eu penso que é o fórum mais apropriado para criar condições para que a paz em Moçambique exista, para que as nossas diferenças não degenerem em violência. A Comissão Política, o Comitê Central da Frelimo, precisa de se reunir e tomar decisões a pensar no Estado, porque a forma como a política está a ser feita agora é insustentável. Podemos abrir o diálogo, incluir seja quem for que nós quisermos. Podemos incluir todas as organizações juvenis, acadêmicas, profissionais e tudo o resto que nós quisermos incluir. Mas se a lógica do funcionamento do Estado não muda, essas diferenças não se resolvem. E quem pode mudar a lógica de funcionamento do Estado é quem tem um controle sobre o Estado. Porque há uma coisa muito importante num diálogo, de uma negociação. É a distribuição do poder entre as pessoas que estão a negociar. Neste momento há uma assimetria muito grande entre a Frelimo e qualquer pessoa que vai sentar à mesa para dialogar com a Frelimo. Há uma diferença de poder enorme. Se a Frelimo, que tem um maior poder, não tomar decisão de rever a forma como o Estado funciona, ao sentar à mesa com esses atores todos, não estará a sentar para fazer concessões. Porque para tu forçares alguém a fazer concessões, tens de ter mecanismos de coerção ou mecanismos de persuasão para que essa pessoa faça concessões. E eu não vejo que há atores que têm essa capacidade de persuadir a Frelimo a fazer. Então, é uma decisão que a Frelimo tem que fazer, que tem que tomar internamente para salvar o Estado. Muito bem. Rufino, obviamente nós estamos a ter uma conversa normativa e nós estamos aqui a discutir sobre o que é que deve ser feito ou como deve ser feito, mas temos sempre tentar olhar os fenómenos à nossa frente e tentar ver em várias dimensões, provavelmente em 6 dimensões. A violência que nós assistimos hoje em Moçambique, gratuita, e a tendência de polarização política. Que tipo de desafios esses dois precedentes vão trazer para o nosso processo de reconciliação e processo de construção de paz entre os moçambicanos? Bom, eu penso que aqui o principal desafio é a normalização da cultura de violência. E às vezes, quando nós começamos a pensar em cultura de violência, nós tendemos a pensar nisso como se fosse uma coisa distante, não é, de nós. Quando é uma coisa que às vezes mora muito mais perto do que a gente deseja. Eu penso que o que nós vimos, por exemplo, em dezembro do ano passado, novembro, dezembro do ano passado, as paralisações, as portagens, são coisas que nós nunca pensámos que pudessem acontecer em Moçambique. Mas são coisas que estão a acontecer, que estão mais perto de nós do que nós alguma vez pensámos que pudessem estar. E esta questão da cultura de violência, de novo, nos faz retornar àquilo que a Winnie estava a dizer, que não pode ser normal para um moçambicano pensar que resolver os seus problemas tem que ser pela violência, não é? Não pode ser normal para um moçambicano, porque nós estamos mais ou menos a construir uma coisa de faroeste, como dizem os brasileiros, que é mais ou menos para refletir esse estado de anarquia em que a autoridade da polícia equipara-se à autoridade dos bandidos, ou dos criminosos, e o governo, e a autoridade do governo equipara-se à autoridade de outras formas de crime organizado, por exemplo, como o tráfico de droga. E, portanto, nós vivermos neste ciclo é muito difícil sair dele. Eu digo, por exemplo, o que está a acontecer no México. É difícil para o México resolver a questão do tráfico de drogas, porque há formas de viver, há formas de existir que se transformam numa cultura e que depois sedimentam-se nas sociedades, não é?
e que a curto, médio e longo prazo começam a colocar em causa os objetivos do Estado e depois podemos, em casos até piores do que o México, podemos falar da Somália, uma espécie de somalização do Estado moçambicano. É uma coisa que é possível, não é? E, portanto, enquanto não nos precavermos ainda cedo, e eu retomo, se calhar, aqui quando o Sambo falava do Partido Frelimo, eu penso que o Partido Frelimo precisa entender neste momento, seja a Comissão Política, o Comitê Central, as organizações, não sei, juvenis, as organizações distritais, provinciais, precisam perceber que resolver o problema da violência em Moçambique é uma questão existencial para a Frelimo, não é? Não é só uma questão de consentir para um opositor político, seja Venâncio Mondlane, seja o Suf Momad, seja o Simango, não é uma questão só de consentir para um opositor político, é uma questão de sobrevivência, não só do próprio partido, mas também da própria sociedade, não é? Do ponto de vista de restauração da ordem. Porque se esta cultura de violência cresce, se expande, esta desautorização das instituições cresce e se expande, em última instância, das pessoas que estão mais sob risco são os atores políticos. Nós já estamos a ver casos em que administradores não estão a conseguir estar nas zonas onde foram nomeados, porque localmente ninguém quer saber deles. Nós estamos a ver casos de surgimento e afirmação de grupos paralelos, os Naparamas, não é? Que colocam em causa a autoridade das forças policiais de intervenção rápida, por exemplo, que atacam e portanto, estas questões não são só um presente para o povo moçambicano, não são só um consentimento aos opositores políticos, são também uma questão de sobrevivência. Eu penso que este é o maior desafio que nós enfrentamos, né, neste momento. Obrigado. Nós temos assistido uma violência gratuita e uma tendência de polarização política, de posições políticas entre os moçambicanos, muito rapidamente, em poucas linhas. Como é que isso pode interferir no processo de construção de paz entre os moçambicanos? Bom, esta situação atual de violência mina completamente qualquer intenção de consolidação da paz em Moçambique, que acreditávamos num passado não muito distante que já havia sido concluído. Mina principalmente por quê? Porque esta violência é vista de uma forma marginal, não é vista de uma forma estrutural, que é uma mensagem que está a ser passada pelo povo moçambicano, que há muito queria se expressar, que há muito se viu ignorado e há muito vê que a sua opinião ou que o seu clamor não conta. Com esta violência não quer se dizer que de hoje para amanhã Moçambique torna-se rico, que todos têm acesso à educação, que todos têm acesso à saúde, mas apenas uma comunicação efetiva de quem está a dirigir ao poder, de quem está a dirigir, de quem tem o poder com as pessoas que estão a ser governadas, que a sua mensagem é ouvida, que a sua voz é audível, já seria suficiente para abrandar os níveis de violência que estão a acontecer. Da forma como os governantes estão a responder, minimizando ou até classificando, rotulando essas pessoas como se fossem vândalos ou bandidas, parece que há uma espécie de procurar culpados. Eu acho que enquanto quem está a dirigir o país procurar culpados para a situação atual, procurar causas imediatas para a situação atual, não vai se resolver essa situação, não vai se resolver a situação da violência, nem vai se construir uma paz efetiva. Não estou a dizer que a melhor forma de clamar os seus direitos ou procurar alcançar os seus intentos seja através de violência, mas, infelizmente, foi uma experiência que estamos a ter. O povo moçambicano não é um povo violento de natureza, é um povo até deveras pacífico. Mas quando a partir do momento a pessoa perceber que a partir da violência, passa a ter acesso, passa a chamar a atenção de quem está a governar,
passou a intensificar a violência. Então, a violência de forma nenhuma contribui para a consolidação da paz, mas principalmente a forma como o governo está a responder a esta violência mina qualquer intenção de paz, porque isto pode se arrastar por um tempo indeterminado, pode não ser por violência latente. Dá a impressão de que o governo, quando se manifesta, ou tenta a colocar medidas apaziguadoras, não é porque um pacato cidadão está a ser morto pela polícia, que grupos insurgentes como os Naparamas, por exemplo, estão a dizimar, a destruir bens privados, mas porque esses grupos estão a atacar centros econômicos, corredores econômicos importantes, que estão a fazer com que o Estado perca dinheiro. Dá a impressão que o povo toca na ferida do governo quando impacta em captação de impostos, em captação de receita, em fechamento de fronteiras, em fechamento de destruição de estradas, de linhas férreas. Parece que a ferida do governo está aí. E enquanto as pessoas perceberem que o governo está preocupado mais com captação de receitas, captação de impostos, que a própria vida de cidadão, que é parte importante do Estado, talvez a principal, porque não se governa sem um governado, e este governado não pode sentir que é apenas para um instrumento para este governo exercer o poder ou captar recursos ou captar benesses. Isso já era claro, mas agora está muito patente e evidente. Então, enquanto o governo não ter uma intenção genuína de resolver esse conflito para garantir a paz do próprio cidadão, daquele que o votou, do seu eleitor, não teremos processo de reconciliação, porque o processo de reconciliação não é reconciliação entre forças políticas, é reconciliação de todas as forças vivas da sociedade, políticas, o cidadão comum, o cidadão, até o cidadão que não tem a idade eleitoral ainda, mas faz parte deste Estado. Tem uma mensagem aqui a dizer: nós não teremos uma paz genuína e a violência vai continuar, não de forma latente, mas naquela comunidade interior que o Estado está lá ausente, que não tem esquadra. Nós não sabemos o que é que os próprios membros da comunidade estão a fazer entre si. Então, dá a impressão que enquanto estiver a acontecer a violência a este ah, nível micro, o Estado não vai se pronunciar, mas quando ah, a violência afetar as suas fontes de captação de receita, isso vai fazer com que o Estado se mexa. Então, eu, na minha opinião muito particular, não vislumbro com essa estratégia que o regime está a ter atualmente, que esta violência vai terminar. Pode ter picos de abrandamento, mas o conflito estará latente e pode eclodir a qualquer momento. Muito bem. Ahm, Muito recentemente, alguns conceitos ahm, foram muito repetidos. Conceitos como vandalismo, vândalos, subversão, terrorismo, e, por exemplo, terrorismo urbano. E tanto no discurso político público todos os dias e ambientes informais também. Ahm, Esses conceitos estão sendo politizados, e a forma como esses conceitos estão a ser usados minam qualquer tentativa genuína de construção de reconciliação dos moçambicanos. Samba. Não penso que não penso que sejam talvez uma politização, são conceitos políticos. Eles em si já têm uma carga política. Em qualquer lugar onde se diz este é um grupo terrorista, está-se a transmitir uma mensagem política. Claro que existem contextos em que são usados e há um pouco mais de consenso e há momentos em que são usados e há mais resistência em aceitar. Parece que, por exemplo, no caso de Moçambique, é difícil haver resistência quando se diz que há terrorismo em Cabo Delgado, mas quando se diz que há terrorismo urbano, aí a resistência é um pouco maior. Por razões que estavas a dizer, que isto mina talvez ou deteriora o problema que está a tentar resolver. Mas por que estes conceitos são usados? Por uma razão
muito simples, fazem parte da estratégia de gestão de conflitos que Moçambique tem vindo a adotar, ah, principalmente depois, somente depois da independência, que se baseia primeiro na contenção ou no controle do espaço político ou espaço físico, negar aos adversários políticos o acesso ao espaço político, seja o espaço de físico no sentido de território, até em coisas simples, como por exemplo no período de campanha, é normal um candidato da oposição não conseguir hospedagem porque houve bloqueios. Então, essa é uma parte da estratégia de controlar o espaço físico, o espaço político, o controle do Estado e por aí em diante. O segundo tripé é o controle de recursos econômicos. Controlar o acesso aos recursos permite que se controle o poder dos outros atores políticos. E a outra é o controle da narrativa. O controle da narrativa é o que nós acreditamos que está a acontecer, que é a história, que é a verdade. Então, essa parte de usar essas palavras como terrorismo urbano, subversão e por aí em diante, faz parte da construção de uma narrativa. Só que agora é difícil essa estratégia funcionar, porque já não se tem controle dos meios de difusão de informação, principalmente com a exceção das redes sociais. Já não é possível ter televisões a construir uma certa linha de pensamento e condicionar como as pessoas pensam, porque as pessoas têm outras fontes, não que necessariamente tenham a melhor verdade, mas que têm outras alternativas que as pessoas preferem acreditar. Então, eu penso que é nesse contexto que nós podemos entender. Não sei se é necessariamente uma politização, porque são conceitos com uma carga política por si mesmos, mas que estão a ser usados com esse propósito. Eu posso afirmar. Muito bem. Esta é a tua especialidade. Ajude-nos a compreender o que é que significa, o que é terrorismo, o que é terrorista, o que é subversão e como é que acha que esses conceitos estão sendo usados? Bom, eu penso que tudo vai no final do dia a revolver em torno daquilo que o Sambo dizia, que muitas vezes são conceitos usados com objetivos políticos claros, com objetivos instrumentais, né? E nessa instrumentalização está a legitimação da ação dos atores políticos, né? A legitimação do uso de certos meios, por exemplo, de repressão. E lembro quando em um discurso o presidente Chapo dizia que os insurgentes em Cabo Delgado, os Naparamas e os protestantes são todos terroristas e que mereciam ser tratados na mesma proporção, o que eu acho um erro gritante, não é? E este erro gritante deriva, se calhar, da aplicação dos próprios conceitos. E ainda que no final do dia seja aquilo que o Sambo disse, o terrorista, por exemplo, poderia ser definido como uso de violência, né, contra civis com o objetivo de atingir uma audiência maior do que as vítimas imediatas daquela violência. Estamos a dizer, eu ataco civis com o objetivo de alcançar um consenso político. O abuso às vítimas é com o objetivo de alcançar, não um consenso político, de alcançar os atores políticos, de alcançar a atenção dos atores políticos. E quando nós falamos de subversão, estamos a falar de geralmente de uma ação organizada ou não, em que os responsáveis pela ação alteram a natureza da ordem. Esta alteração pode favorecer ou desfavorecer os atores políticos. Muitas vezes é para desfavorecer os atores políticos dominantes, né? E são conceitos que sempre caminham lado a lado, junto inclusive também com a ideia do conceito de insurgência, né? Que refere-se ao uso de grupos armados. É um pouco similar à ideia de subversão, o uso de grupos organizados para alterar o status quo ou alterar a ordem política predominante ou dominante, no caso. Mas, de novo, estes conceitos devem ser sempre usados com muito cuidado, porque a ativação de cada um desses conceitos tem implicações práticas, né? Práticas ilegais até. Estamos a dizer, por exemplo, se eu digo
terrorista, com base na lei vigente sobre o terrorismo, há certas ações que o Estado começa a poder cometer. E a excessiva politização deste conceito pode levar a que o Estado comece a cometer atos que alguns podem até ser considerados terrorismo de Estado, né? Contra cidadãos inocentes, né? Atos arbitrários contra cidadãos que não merecem a mesma natureza de tratamento que quem está a cometer atos de terrorismo, por exemplo, em Cabo Delgado. Portanto, há aqui que haver sempre muito cuidado. É mais fácil, por exemplo, chamar as pessoas de insurrectos, né? Uma insurreição, porque são pessoas que não estão de acordo com a ordem política vigente, com a forma como os atores políticos se posicionaram em relação ao poder político do Estado e a forma como os atores políticos usam o poder político do Estado. O direito, por exemplo, se eu digo é uma revolta, o direito à revolta é um direito constitucional, né? Estou a legitimar. Portanto, a forma como cada um dos atores vai usando estes elementos, às vezes tem objetivos claros e às vezes descaracteriza a natureza da própria violência e a forma como esta violência se manifesta. E, portanto, é preciso sempre haver muito cuidado na aplicação destes conceitos. É preciso também haver sempre muito zelo, porque às vezes parece que os conceitos são aplicados contra uma terceira parte, quando às vezes nós podemos facilmente ter aqui um efeito ricochete sobre a imagem de quem introduz o conceito na sociedade. Porque, por exemplo, nós temos civis a atacarem polícias, nós temos também polícias a atacarem civis. Como é que nós pesamos estas duas ações e como é que nós enquadramos conceitualmente cada uma destas ações? Então é preciso sempre haver muito zelo e só em última instância, não é? A semelhança daquilo que aconteceu em Cabo Delgado, o governo demorou cerca de 4 anos para admitir a natureza da violência em Cabo Delgado, mas em Maputo o governo nem sequer fez um estudo sério da violência e já foi chamando a todos de terroristas urbanos. Portanto, é preciso resistir à tentação de politicamente usar um conceito de forma arbitrária sob o risco do conceito também, de alguma forma, disparar contra quem faz a ativação do mesmo. Portanto, eu penso que são mais ou menos estas linhas de separação entre as ideias e os riscos e constrangimentos que estão associados a isso. Sociais, nós podemos ter um debate positivo sobre essas questões. Mas também como seres humanos, como seres sociais, esses mesmos problemas nos afetam. Que tipo de apelo faz para todas as partes envolvidas nessas problemáticas de violência e em todas as outras práticas que minam as tentativas dos moçambicanos de se alcançar uma paz efetiva? Que mensagem gostaria de deixar para os moçambicanos? A minha principal mensagem vai para o Comitê Central que se vai reunir, acho que é em abril, acho que é uma sessão do Comitê Central. Da Frelimo? Sim, da Frelimo. Os 250 membros do Comitê Central são moçambicanos. Muitos deles, ou a maioria deles, vivem em Moçambique, conhecem os problemas dos moçambicanos. E o meu apelo é, quando entrarem na sala de reuniões, não se esqueçam disso. Não se esqueçam do Moçambique, não se esqueçam do Estado, não se esqueçam do país, porque as decisões desse órgão têm consequências muito estruturantes na vida do Estado moçambicano. E essas decisões afetam a vida dos moçambicanos e podem determinar a continuidade desta ideia que se criou de um Moçambique. Essa ideia não é... O Estado não é uma coisa que existe e vai existir para sempre sem se fazer nada. O Estado morre, os Estados desaparecem, os Estados desintegram-se. Isso é uma coisa muito séria, muito importante. E o inimigo muitas vezes não precisa de fazer muita coisa. A nossa negligência é suficiente para minar a existência do Estado. Então, este seria o meu principal apelo
neste momento, direcionado a este órgão para os próximos dias. Obrigado. Winnie, uma mensagem de paz para os moçambicanos. Eu vou tentar ser breve. Tenho Uhum. 2 mensagens, na verdade. A primeira é que o Partido Frelimo acredito que seja um processo difícil e pode ser demorado, mas com vontade é possível, deixar de ser um partido-Estado. É o partido que está a dirigir o Estado moçambicano, não é o Estado moçambicano. Deve-se começar a dissociar-se das instituições do Estado, deixar elas independentes e a trabalharem em pleno e a terem decisões ah, em pleno. Os poderes têm que deixar também de ser construídos ou de estar assentes na figura do presidente da República para que as instituições ou quem dirige as instituições do Estado não tenham receio ou não se sinta obrigado a ter uma decisão favorável ah, para um partido político em detrimento da população em geral. Deixar que a política autorregule-se e que seja o povo moçambicano, concretamente a população moçambicana, dirigir e decidir os seus destinos. Teve aqui a dizer ao Rufino que faz bem para a democracia, até pode ser, por exemplo, porque Frelimo perder as eleições, se reconstruir, se reagendar. Nós somos as pessoas em Moçambique não estão a dizer que são contra Frelimo, querem apenas que seja um organismo legítimo ou um partido político a ascender ao Estado de forma legítima e que eles possam conseguir ver isto e a garantir as suas necessidades e as suas intenções. Podia perder as eleições, voltar a uma outra altura, de forma repaginada e até perdurar por muito mais tempo no governo. A segunda mensagem que eu tinha é deixar-se de procurar culpados para o que está a acontecer com o país, porque quem dirige procura culpados. Se não é a oposição, são os vândalos ou é mão externa. Nunca é posta a mão na consciência de dizer que nós governamos este país, mas em algum momento as coisas possam ter corrido mal. Vamos ver o que é que pode estar a acontecer para que possa melhorar. Não são protestos anti-Frelimo, não são protestos que querem depor ilegitimamente o quem está a dirigir, mas são protestos para garantir-se as necessidades básicas mínimas do povo moçambicano, que é a educação, que é a saúde e ter uma vida minimamente digna. Ok, muito obrigado. Rufino, mensagem de paz, pela paz. Eu penso que, se calhar, a principal mensagem de paz é que é preciso que se governe com melhor ou com maior responsabilidade. É preciso que os processos, sejam de negociação, sejam de reconciliação, sigam objetivos genuínos. Nós não podemos continuar a viver neste teatro que até agora temos estado a observar, né? O processo de paz não é construído só com os atores com representação na Assembleia da República. E não é alargado numa forma de favor aos demais atores da sociedade. O processo de paz pertence a todos os moçambicanos. E, se calhar, a segunda questão aqui é que é preciso os atores políticos no poder perceberem que, às vezes, levar a paz para uma sociedade implica sacrifícios, não é? É preciso consentir sacrifícios, é preciso estar disposto a perder alguma coisa de forma a ganhar outra, ou de forma a reconquistá-la depois de algum tempo. Então, nós temos que parar de tratar a política como se fosse um jogo de soma zero, em que ou eu perco ou o mundo acaba. É preciso nós começarmos a construir processos que nos permitam e transmitir esta mensagem à sociedade de que é possível nós não estarmos diretamente à frente dos processos do país continuar. Portanto, é preciso criar estas condições do país ser governável sem que necessariamente esteja nas mãos de um grupo ou do outro. Esta é a base da nossa estabilidade. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Samba, muito obrigado. Rufino, muito obrigado. Winnie, muito obrigado. Até o próximo episódio.